Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Tia Cleide Cristine e é uma alegria estar com vocês aqui na página, no canal da Junta Mundial de Missões Infantis, para fazermos lindas lembrancinhas para as crianças, para agora no mês de outubro, no mês do Dia das Crianças, não é mesmo? Gosto de fazer lembrancinhas que elas utilizam depois, como o cofrinho que vamos aprender hoje, e é um dos meios, né, mais tradicionais que podemos ensinar as crianças a poupar, né, e fazer com que elas entendam o porquê de economizar com um objetivo especial em mente. A criança ela aprende a se planejar e ter foco e persistência, né, a usar o dinheiro no momento correto. E como se diz, tem o ditado aí, dinheiro não cai do céu, não é mesmo? E uma das principais razões para inserir a criança, né, essa educação financeira na sua casa é justamente fazer com que a criança ela entenda que os recursos não são infinitos e que elas devem, né, ser gerenciados com responsabilidade, com planejamento. E podemos então ensinar a elas também poupar e depois podemos ensinar elas a ser dizimista, né? Tirar 10% do que ela poupou, economizou e devolver ao Senhor. Mas antes vamos estar fazendo a leitura dos Salmos, que sabemos que Salmos são os poemas, né, cantados, e esse Salmo que vamos ler foi escrito por Davi, o Salmo 103. Nós vamos estar lendo somente 2 versículos, mas estaremos refletindo aqui um pouco no Salmo 103. Nos diz assim, o Salmo 103:1: O Senhor Deus, todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu nunca esqueça das suas bênçãos. Salmo 103, verso 1 e o 2. E como adorar a Deus? Fazendo tudo conforme a vontade dele, que aprenderemos aqui com o Salmo 3, que o objetivo é que nós, servos do Senhor, nós salvos, possamos o adorar a Deus e seguindo as orientações que estão aqui, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, que nos ensina, não é mesmo? E a verdade que podemos tirar central relacionada aqui é que possamos separar tempo para adorar a Deus. E adorar é o quê? Podemos cantar um cântico de louvor a Deus, que também é uma forma de adoração. Davi, ele passou grande parte do seu tempo adorando a Deus. Desse modo, nós vamos aqui aprender com Davi como podemos adorar a Deus. E que podemos adorar de várias maneiras, de outras maneiras. Que possamos, como ele falou no verso 1, que cada parte do nosso ser, ele vem adorar a Deus. Davi, ele compreendeu que as pessoas muitas vezes, né, passam ocupadas com demais coisas e não tem tempo para poder adorar a Deus. Elas trabalham, elas se divertem, elas fazem uma porção de coisas e depois dizem que não tem tempo para adorar a Deus, para agradecer. Porém, Deus nos fez para conhecê-lo, para o adorá-lo. E mesmo nós cristãos, você cristão, o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar fazer de tudo com que você use a sua boca, o seu coração, a sua mente, os seus pés, os seus olhos, os seus ouvidos, para tudo, menos para adorar a Deus. E temos que lembrar de que Deus, ele deu o nosso corpo, ele deu a nossa mente para quê? Para que possamos o adorar a ele, a mente pensando coisas do alto, pensando coisas sobre Deus, o nosso coração para amá-lo e refletir quem é Deus e tudo que ele fez por nós. E podemos usar as nossas mãos para tocar um hino, um instrumento, louvor ao Senhor. Podemos também usar para escrever poesias que falam da grandeza dele, fazer desenhos. Nós que usamos nossos recursos visuais aí para poder ensinar as nossas crianças, não é mesmo? Podemos usar os nossos pés levando a lugares que vamos encontrar com ele e adorá-lo publicamente. E também podemos estar em todos os lugares, né? Na igreja, na escola, no culto das crianças, nas classes, para estar falando do Senhor Jesus na mesa com os nossos familiares, e assim podemos então falar, anunciar de Jesus para as outras pessoas, estar reunidos nesse lugar para agradecer a Deus. Que possamos usar os nossos olhos para notar tudo o que ele fez e que ele faz tudo de bom para nós, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos para ouvir lindos sons, louvores ao Senhor, porque a natureza também ela louva ao Senhor Jesus e podemos louvar, escutar a Deus, ouvindo, né, a natureza, adorando ao Senhor, os passarinhos cantando no céu, as baleias no fundo do mar, toda a criação do Senhor o louva. E podemos usar, você pode usar sua boca para louvar a Deus, dizendo às outras pessoas como Deus é maravilhoso.
E possamos lembrar, assim como Davi, ele reservou tempo para adorar ao Senhor Jesus. Em 1 Crônicas 16, 29 nos diz: tributai ao Senhor a glória devida a Ele, trazer oferendas e entrar nos seus atos, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Davi sabia que seria fácil esquecer as bondades de Deus, mas ele decidiu que não ia fazer isso. Em que possamos lembrar das coisas que Deus fez com Davi. Nesse salmo ele escreveu, ele falou de todos os benefícios de que nós salvos temos em Deus. Ele falou então do perdão, ele falou da salvação de Deus, ele falou que Deus que perdoa os nossos pecados, ele falou da cura física, que Deus é que cura de nós, de todas as doenças, Ele que nos dá a proteção, Ele nos livra do perigo, Ele salva da morte, Ele é um Deus benigno, né, que perdoa, que com amor e bondade também, que Ele dá provisão diária das nossas vidas. E Davi então ele exalta Deus falando que Deus, enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim por isso que eu continuo forte, jovem como a águia, que Deus o ajudava nas suas oposições, que Deus, o Senhor, que julgava a favor dos pobres, dos oprimidos, e que Ele, que garante os direitos, é um Deus paciente e um Deus que corrige, mas Ele é o Senhor, bondoso, misericordioso, que não ficava irado facilmente, e Ele é um Deus amoroso, e é um Deus que a sua ira ele não dura para sempre, e é um Deus que tem a simpatia. E Davi sentia tudo isso, e ele ficava imensamente grato, porque pela promessa de Deus de perdoar os seus pecados, ele compreendeu que a bênção magnífica é ser purificado, ser perdoado por Deus, e que Deus o purificava, que Deus o perdoava dos seus pecados. Deus que perdoa e também purifica os nossos pecados. Deus mandou ver Jesus para morrer naquela cruz, e exigiu que o sangue fosse derramado para perdão do pecado. E Jesus derramou então sobre a cruz ali o seu sangue para perdoar-nos, para perdoar todos aqueles que o aceitaram. Então, a salvação está disponível por Jesus. Só basta o quê? Reconhecer que somos pecador, pedindo perdão a Ele, que Ele vem, sim, e nos perdoa. Ele quem perdoa. E quando pedimos perdão a Deus, Ele nos salva e nos faz ser filhos de Deus. Deus prometeu que Ele irá receber todos os que vêm a Ele. Então, deste modo, como Davi orou ao Senhor com gratidão, ele orou a Deus com imensa gratidão. Davi, ele tinha acreditado nas promessas de Deus, e ele estava muito feliz com tudo que Deus fizera por ele. E possamos compreender, assim como Davi compreendeu, que servimos um Deus maravilhoso. Davi, ele compreendeu que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de Moisés, um Deus que realizava milagres, que realizou milagre. É Deus que revelou os seus planos ali a Moisés, e que Ele deixou que o povo saísse lá do Egito, e que aquele povo visse os seus feitos poderosos. Esse Deus é o Deus misericordioso, é o Deus bondoso que servimos, é um Deus que não fica irado facilmente, é um Pai amoroso. Ele comparou que Deus é como o Pai, no verso 13, que podemos ver. E assim como o Pai, Ele trata com bondade os seus filhos, Deus nos trata também. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Senhor bondoso. E que Deus que compreende as nossas fraquezas, o quanto somos falhos, mas Ele sabe como somos feitos. Temos o pó, e que nós servimos um Deus eterno. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, Ele dura para sempre. Ele é um Deus que domina sobre tudo, sobre todos, o Deus que colocou o seu trono bem firme no céu. Ele reina e domina tudo. E quando Davi, então, ele pensou na grandeza de Deus, ele não pôde deixar de adorar ao Senhor. Adorar significa dizer a Deus o quanto o ama, o quanto o admira, por quem Ele é. E um meio de adorar a Deus é louvá-lo. É dizer a Ele o quanto o apreciamos, e quão grande é a sua beleza, quão grande é tudo, a sua grandeza e tudo que Ele faz por nós. E outro meio de adorar a Deus é agradecer a Ele pelas coisas que Ele nos dá, que Ele nos deu. Quando estudamos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia, nós começamos a aprender mais, a conhecer mais ainda sobre Deus e de como Ele é maravilhoso.
E à medida que lemos, que estudamos, que crescemos e desejamos, ansiamos cada vez mais e mais de Deus, a modo de dizer que aprecia quem Ele é e o que Ele faz. Quando conhecemos a Deus, passamos a adorá-lo de maneira que Ele merece ser adorado. Só então descobriremos então as alegrias especiais que Deus nos dá, porque nós o conhecemos bem. E quando ele terminou de orar a Deus, de lembrar de tudo que Deus fez e estava fazendo, terminou de lembrar tudo sobre Deus, então ele estava tão agradecido que ele sentiu até incapaz de se expressar, que ele pediu até que os anjos, todos os outros seres criados da terra, que também pudesse dizer como Deus era maravilhoso. E Davi, ele louvou a Deus repetidamente, ele adorou ao Senhor Jesus. Que possamos ser assim como Davi, reservar tempo, adorar ao Senhor, esse Deus maravilhoso, que possamos dedicar-nos, dispor para ficarmos com Deus, para meditarmos com Ele, de tudo o que Ele fez por nós, né? Pensar depois de como você pode adorar melhor, e fazer com que os outros também compreendam dessa grandeza de Deus, que possamos dizer algo, que possamos expressar, de falar com Ele e dizer a Ele algo maravilhoso e quanto apreciamos tudo o que Ele fez. E parte da adoração é agradecer a Deus. Possamos fazer uma lista, né, de coisas que apreciamos, mas que muitas vezes nunca pensamos, né, em dar graças a Deus por elas. Que possamos estimular isso e refletir, né, pensar em coisas comuns que muitas vezes nós esquecemos de agradecer, como um tratamento dentário e outros, e que possamos agradecer a Deus, né, por meio da adoração, cantando, louvando a Ele, tocando um instrumento, através também de um poema. Podemos fazer poemas que falem da grandeza desse Deus, que possamos usar os nossos dons, os nossos talentos para a obra, dar testemunho sobre Deus, sobre a bondade de Deus, né, no que Ele fez para você, do que Ele fez para nós, e que possamos citar versículos da Bíblia que exaltem ao Senhor Jesus. Amém? Possamos agradecer sempre ao Senhor. Bom, sem mais delongas, eu acho que eu falei muito. Sem mais delongas, vamos para o passo a passo, o recurso proposto aqui na nossa aula de hoje. Fazer essas fofurices aqui. Eu tenho aqui em casa, tenho aqui em casa essas latas. Elas já são com tampas, então eu vou reaproveitá-las. Eu fiz a marcação aí e mostrar para vocês, foi com a caneta permanente, né? Eu desenhei e com a estilete eu vou estar recortando aí. É bem fácil, bem rápido, não tive dificuldade nenhuma para recortar. E eu fui aí com jeitinho, né? Tem que ter bem cuidado, com cautela mesmo, e recortar aí, tirar aí esse tampinho aí, né? Depois que eu fiz, estão todas aí, vou retirar a tampa, né? E vou, no caso, forrar o fundo. Comecei passando cola aí. A princípio, algumas partes eu uso a cola instantânea. Passei e coloquei aí o EVA. Então, eu recortei o excesso para ficar bem bonitinho e vou forrar a lata. Tirei a tampa por quê? Porque eu não quero que passe dessa marcação aí. Porque precisa ter o espaço para a tampa fechar. E para que não atrapalhasse, eu coloquei um pouquinho antes da borda aí da lata. Eu fechei aí, forrei a própria lata, deixou a marca aí onde que eu vou ter que cortar. Eu fui recortando e vamos fazer a colagem aí, então, da nossa lata. Também usei a cola instantânea para ser mais rápido, né? E até porque a cola quente, porque é porcelanato, ela é mais fria, então acaba secando rápido a cola quente. Mas eu, por ser mais prático, eu usei cola instantânea mesmo aí nessa etapa. E vou então forrando toda em volta da lata, todo o contorno dela aí. Vai passando cola e
dando uma leve puxadinha e pressionada aí também. Pressionando aí. Faz com toda a lata, toda a volta. Aí, no finalzinho, para não ficar sobreposta, eu marquei, juntei aí e recortei o excesso. Ela vai ficar bem juntinha aí. Vocês podem observar aí que não atrapalhou em nada na hora de tampar a nossa lata aí. Aí, estou forrando com a outra cor laranja, só seguindo esse processo aí. Não é muito... não tem muita dificuldade nesse processo aí. Aí vocês formam a lata que vocês tiverem. Lá pra frente eu vou mostrar um outro tipo de lata como forrar também. Mas tá aí você vai fazer em todas as latas que vocês tiverem. Agora estaremos passando pelo processo aí de forrar a tampa. Essa aí tem um formatinho mais afundado aí. Eu vou passar cola normalmente nela, em toda a tampa aí por cima, né? Essa parte de cima. Vou pressionar no EVA e fazendo bem esse contorno, essa voltinha aí. Porque eu quero todo detalhezinho, né? Bem feitinho, bem bonitinho. E calma que eu vou mostrar como vocês vão fazer novamente aí esse risco aí, né? Porque como é um cofrinho, tem que ter essa abertura aí para as crianças guardar aí sua moedinha, seu dinheirinho lá dentro. Vamos terminar a colagem aí. Aí eu já estou passando a cola quente, porque no plástico até pode colar, mas é mais difícil, você vai ter que pressionar bem, fixando se for a cola instantânea. E a cola quente aí já ajuda mais na colagem mais rápido. Você só pressiona, né, e espera colar, porque tem um tempinho também, mas a cola instantânea demora mais, quando é plástico assim. Então, vamos pressionando bem, né, pra ficar bem coladinho, bem bonitinho. E o importante, vir puxando um pouquinho, levemente, para não rasgar o EVA, pra ela dar o formato aí em volta da tampa. E você vai passando cola e dando uma leve puxadinha, né? No caso, puxando para dentro aí da tampa, para o EVA esticar um pouquinho, dando formato, mas sem rasgar. E depois a gente, com uma tesoura, estaremos recortando o excesso. Minha tesoura aí não tava lá aquelas maravilhas não, mas se usando uma tesoura boa vai ficar bem bonitinho aí. Bom, tira as rebarbas, né, os excessos e olha só como ficou bem bonitinho, não é mesmo? Você pode usar o fitilho aí para dar um acabamento, ficar bem legal. Esse é o fitilho mais fino, né? Só estou mostrando para vocês. Eu vou aí agora mostrar para vocês. É só por dentro aí onde que já tem a marcação, né? A gente vem com estilete e recorta lá novamente a abertura aí. Só com cuidado aí, para você não se cortar e não estragar o trabalho. Então, a gente puxa levemente e está pronto aí, ó. Bom, para essa voltinha aí, eu vou estar colando essa tira de EVA laranja com glitter que eu tinha aqui em casa. Olha só como é que ficou bonitinho, deu um charme. Agora aí tem os moldes, vai estar disponível para vocês. O molde a gente vai estar fazendo aí, a princípio, essa raposinha. Aí estão todas as partes já cortada no EVA, conforme a cor aí. Estou mostrando para vocês com lápis de cor ou
uma tinta, ou até mesmo giz pastel que vocês tiverem aí, vocês vão contornando a bordinha aí. Esse é um lápis de cor que eu tenho aqui. Vê que a cor dele fixa bem, né? Então, e você com dedo, algodão, ou uma tirinha mesmo de EVA, você vai fazendo o sombreamento aí da peça. E você vai passar em todas, conforme a cor, né, de cada um. Tô passando com o dedo mesmo, por ser uma peça pequena. Mas aí vocês vão sombreando, para ficar bem bonito aí o acabamento da nossa peça. Esse é um fundinho da patinha aí, da raposinha. Também tô passando aí o EVA rosa. Eu estou passando o lápis, né, com um tomzinho acima. E vou passando, contornando toda a voltinha dele. E também passando o dedo aí para sombrear. E nós vamos agora, então, passar para colagem dessas peças. Por ser peça pequena, tem que usar pouca cola para não sujar tudo aí e ficar feia a nossa peça. Passa na bordinha pouquinho. Essa aí é a cauda da raposinha. Agora a cabeça aí, eu vou estar usando esse EVA com glitter branco para fazer o fundo do olho aí da nossa raposinha. Cortei uma tirinha aí. E agora nós vamos passar a cola, bem pouquinho mesmo, aí na bordinha. E essa pontinha do nariz nós não vamos colar. Vou estar mostrando para vocês daqui a pouco por quê. Tiro o excesso também, para dar um acabamento legal. E nós vamos agora colocar a parte de baixo do focinho aí da raposinha. Então, levanta o narizinho aí e vamos fazer a colagem. Um pouquinho a cola. Somente o sujinho, para não estragar a peça. Passo de um lado, do outro. Agora a gente vai estar colando o focinho aí. Que essa já é a parte de cima aí dessa parte laranja. Dá uma leve pressionada para fixar aí. Agora estaremos colocando a parte do olhinho aí. Essa eu coloquei no EVA verde, mas você pode colocar a cor que vocês quiserem. O azul ou marrom. E ajustando bem aí, nós vamos passar a cola e fixar dos dois lados. Agora vamos colocar a parte de dentro, ajustando bem aí. Lembrando que esses dois fundinhos de cada lado aí é onde a gente vai estar fazendo a bolinha, né, o pinguinho com a tinta branca para dar o pontinho de luz. Mas vamos fixando aí, ajustando aí certinho e colando. Somente sujando, viu? Um pouquinho cola e fixando aí. Essa parte interna da boquinha, ó, na parte de trás, nós vamos passar a cola e colar e severar esse retalhozinho de EVA preto por trás. Isso, para dar o fundinho da boca. E vamos colocar a linguinha aí. Tá ficando fofinha, não é mesmo? Agora, estaremos pegando a tinta. Aí você usa o palito de churrasco. Se você tiver o pinga-bolinha aí, pinta-bolinha, você pingar aí a tinta branca e nós vamos dar o pontinho de luz aí. Fazer uma bolinha maior aí nas cantinhos de cima e dois pinguinhos menores na parte de baixo.
E com o pincel aí, com a palitinha aí suja, nós vamos aí dar a luminosidade no narizinho aí também. Pinguinho de luz no narizinho. Essa parte aí, lembrando que você pode estar colocando essas pecinhas usando a parte de trás onde teve a emenda. Eu até no primeiro momento peguei para cobrir e acabei colocando ela para trás, mas pode, na hora que vocês estiverem acompanhando aí mais para frente, você vai ver que pode fazer colagem das peças usando na emenda lá. Mas mais ou menos vai ficar assim, não tem problema, eu coloquei atrás, mas dá para ser na frente, ter usado a emenda para frente. Vamos colar essa parte que seria meio que os ombros, né, da raposinha. E observando que eu tô passando cola somente na partinha de baixo. Porque lembra que a tampa tem que depois remover, né? Para a criança poder depois tirar o dinheirinho delas de lá, as moedinhas. E se colar vai ficar difícil. Porcelanato, né? Geralmente a gente vê cofrinho de porcelana e tal, quebra, mas aí essa é uma latinha, é mais difícil. Então temos que deixar a tampa removível aí. Aí a gente, antes de colar lá, nós vamos colocar o EVA na parte de trás para não ficar mostrando aquela emenda feia na cabeça aí da nossa raposa. Aí sim, depois que a gente colou, a gente vai fixar ela nessa partezinha aí. Só ajustar direitinho aí, ver se tá certinho, se não tiver torto, você vai passar a cola e vai fixar a cabeça aí. Essa parte seria a parte da barriguinha, né? Mas eu provavelmente não vai ter dificuldade em fechar a nossa lata, já estando aí com essas partes coladas. No primeiro momento tava aí nessa amostra aí, colando aí mais ou menos como vai ficar, né? Mostrando aí como vai ficar. Mas eu vou... Tem uma parte laranja aí, que eu ainda tenho, de sobrando de EVA, eu vou pôr aí na parte da frente, antes de colar essa parte branca da barriguinha. E as patinhas, naquele mesmo processo eu forrei com EVA laranja lá a cabeça, eu vou colá-la no EVA marrom. Porque como eu coloquei essa tira, ó, quase não dá pra ver, porque é tom em cima do mesmo tom. Então, pra ficar um pouquinho diferente, ó, e dar uma sombrinha, né? A mais eu coloquei no EVA marrom de fundo aí. Olha só. Agora dá pra ver mais. E nós vamos colar as patinhas embaixo. Mas eu coloquei elas no retalho laranja. Vou estar fazendo aí com a outra patinha pra vocês verem. Colei e na parte de trás, as patinhas que fica pra fora da latinha, ele ficou um pouquinho maior do que a parte de dentro. Pra poder destacar mais a perninha, as patinhas aí. Olha só como é que tá ficando legal, não é mesmo? Agora nós vamos colocar a cauda da raposa. Então vocês vejam bem aí, né, como é que vai ficar, pra não colocar errado. Mas antes você também vai fazer aquele processo, colar, né, o fundo aí laranja. Como eu deixei o retalho para trás, aí a emenda para trás, eu passei e fiz o sombreado em toda ela, né, na cabecinha, o pescocinho, nessa emenda e também na parte de baixo aí. No caso, como a latinha é laranja, eu peguei a cor do lápis um pouquinho, um tom acima, né, e passei aí e fiz o sombreado também.
Mas ficou legal também, não é mesmo? Mas vocês podem fazer, como eu já havia falado antes, colar a barriguinha, todo esse processo aí lá na emenda, que aí fica mais lisinho também na parte de trás. Mas tudo bem. Aí vamos finalizar com assim, ó. Se for raposa para menina, você pode colocar em cima na orelhinha. Para menino, você coloca embaixo, como se fosse a gravatinha dele. Agora eu estou marcando aí para fazer a sobrancelha aí dela. E agora com a caneta permanente, eu vou estar fazendo aí o risco. Aí com jeitinho você pode passar na parte de baixo aí dentro do olho. Olha só, eu vou mostrar para vocês uma outra forma, outra ideia, utilizando aquelas latas de milho. Aí no caso, como não tem tampa, eu fiz um outro processo aí. Como esse elefantinho eu vou estar fazendo agora para vocês, só que um outro bichinho, um leãozinho. Mas é o mesmo processo que eu fiz o elefante. E eu vou deixar o molde para você desses três bichinhos aí. A raposinha, o elefante e o leãozinho. Vambora então? Ó, aí estão os moldes, né? O molde do leãozinho. Bom, a lata de milho, você vai, primeiramente aí, você vai usá-la e você vai riscar no papelão aí, contornando ela, porque nós vamos fazer a tampa para ele. Só que essa tampa, ela tem que ficar menor, que ela caiba dentro da lata mesmo, que ela afunda. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Mas ela tem que ser menor, viu? Que recortei, ficou bem rente aí por cima, mas a gente vai ajustando até esse papelão entrar com facilidade dentro da lata. Bom, tá aí. Vamos agora duplicar, né? Coloquei ela em um outro papelão, vou colar e vou recortar para ficar duplo. Se for um papelão mais grosso, não tem problema, porque eu quero essa bordinha. Eu colei aí, tampei, né? Forrei com EVA, agora tampei a bordinha. Olha para vocês, eu jogo ela lá dentro e ela afunda na lata. Porque eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes nós vamos forrar fundo da lata e a lateral aí. O processo de forragem dessa latinha já vai ser um pouco diferente da primeira lata que utilizamos. A medida certinha da lata, sem forrar a bordinha aí da latinha, né? Para fechar bem. Como essa não tem, eu vou estar forrando, deixando alguns centímetros acima o EVA, porque a gente vai forrar nessa bordinha de dentro da latinha, que quando a gente abre, ela fica aquelas pontinhas que pode machucar, né? Pode cortar tanto a gente quanto as crianças, e a gente não quer isso. Então, nós vamos forrar bem com jeitinho aí, bem bonitinho, usando pouca cola também, para não ficar lambuzado, todo sujo e feio nosso trabalho. Vamos colando, dando toda a volta, o mesmo processo aí. No final, eu não quero o EVA sobreposto, eu quero ela juntinha, rente aí, no acabamento aí, para ficar legal, mais bonitinho. Passo cola e vou terminar de fixar aí. Aí, esse excesso que sobra, nós vamos recortar com a tesoura. E já vai ficar bem ajustado. Agora, esse excesso aí que ficou pra cima, nós vamos dobrar e passando o colo aí, fixar pra dentro, né? Fechando aí toda essa bordinha da nossa lata. Mas como vocês estão vendo aí que eu tô fazendo no vídeo. Vocês vão pressionando pra dentro da lata. Olha só. E aquela nossa tampinha, ela vai fechar normalmente, olha.
Agora, vou mostrar para vocês, aí são já as peças do nosso leãozinho, recortadas, já sobreadas. Agora, essa parte aí de trás do nosso leão, olha para você ver. Nós vamos colar nessa tampinha, colar a tampinha nela, porque essa daí nós já vamos estar usando fazendo o leãozinho, a parte de trás dele, e ao mesmo tempo ela já vai ser a tampa da nossa lata. Você passa a cola, olha para você ver. Tem que ser esse tanto aí, porque o corpinho, se eu colocar mais para cima, vai ficar, como se diz, as patinhas lá na hora de que a latinha for fixada, ficar em cima, né, lá da mesa, onde a criança for guardar, aí vai ficar feio, dobrando as perninhas. Então tem que ficar assim, ó, a tampa um pouquinho mais para baixo mesmo, dessa forma aí que tá aí. E vocês podem dizer, como que nós vamos fazer o risco, né? Você vai marcar aí e vai recortar, tirar esse excesso aí, fazendo o risco com um lápis, e nós vamos usar o estilete para recortar aí, como fizemos na tampa. Não vai ficar difícil, eu achei que ia ser difícil, mas também não tive muita dificuldade de cortar, não. Um estilete boa aí, dá para cortar aí facilmente. E você vai com cuidado, né? Para não estragar a peça, você vai recortando, olha para você ver. Aí eu fiz também aí, passei o lápis e fiz o sombreamento aí da peça. Aí o rabinho do leão, eu tô colando desse jeito aí, dessa forma, porque eu acho melhor não deixar aparecendo como se diz, o cofrinho do leão mesmo. Eu tampei aí com o rabinho, mas vocês podem, se quiser optar, deixar o rabinho mais pra cima, né, deixando o buraquinho visível pra criança. Eu não gosto. Eu tenho como se diz, aí eu prefiro assim, tampadinho. Eu usei o próprio rabinho aí do leãozinho pra cima pra tampar o buraquinho. Aí, olha pra você ver como fica fácil de fechar, não tem dificuldade e ficou legal, olha pra você ver. Esse detalhe aí já é a parte do leãozinho e ao mesmo tempo já é a tampa, né? Pra tampar aí o nosso cofrinho. Você vai fazer o mesmo processo que fizemos lá com a raposinha. No olho aí eu coloquei esse retalhozinho de EVA com glitter branco. EVA branco com glitter. Cola aí, passando cola na parte de trás e vamos fixar aí. Esse detalhe do olho, eu fiz marrom, mas você pode fazer na cor que você preferir. Colei aí um pouquinho mais acima, ele é mais um pouquinho, ele é diferente um pouquinho da raposinha, no caso, a parte em preto, ou você recorta, mas eu preferi desenhar aí com a canetinha permanente preta. E vou estar fazendo também daqui a pouco os pontinhos de luz. Vou colar aí o focinho dela, do leãozinho dele. Com um pouquinho a cola, você passa e coloca aí um pouquinho abaixo aí da parte de dentro do olhinho. Aqui a patinha eu deixei essa sem sombrear para vocês verem. Você vai fazer o processo com todas as peças. No caso, o amarelo com o lápis de cor, o giz pastel ou a tinta que você for uma tonalidade acima. E você vai com a mão ou retalhozinho de EVA, algodão, você vai sombrear. Como eu já falei, a peça é pequena, eu tô fazendo com o dedo mesmo. E
nós vamos colar assim as patinhas. Essas aí, já como se o leão tivesse deitadinho, né? As patinhas mais esticadas. Aí na pontinha, nós vamos passar cola, pouca cola, lembrando. E vamos fixar aí nessa partinha da frente. Essa parte nós vamos colar, né? Que eu só tinha colocado em cima. Nós vamos passar cola também. E tá colando o rostinho aí em cima da juba aí. Dando formato aí da carinha do nosso leão. Olha só como tá fofinho. E nós vamos colar. Mas antes estarei aí, ó, fazendo a boquinha. Também o detalhezinho estou fazendo com a caneta permanente. E nós vamos fazer o pinguinho de luz aí. Com a tinta branca. Faz o pinguinho na parte de cima. Aí não dá pra ver, mas eu sujou um pouquinho. O meu olho ali borrou um pouquinho. Mas eu esperei a tinta secar. Tirei um pouco o excesso, né? Tá vendo aí? Eu tirei o excesso. Esperei ele secar um pouquinho. Aí eu vou a caneta permanente e passei ali no detalhe também. Não estragou, não ficou feio. E tive como arrumar ali o meu olhinho. Faço mais um segundo pontinho de luz já menor. Um pouquinho abaixo do olhinho aí, nessa parte preta, né? Agora com um lápis de cor rosinha, você pode usar o blush e fazer esse detalhe aí coradinho das bochechinhas. Mas eu passei o lápis de cor mesmo. Agora com o dedo eu vou sombrear aí as bochechinhas. Aí você faz o detalhe das orelhinhas com a tinta branca também. Eu vou dar uns pinguinhos de luz aí na bochechinha, em cada lado aí. Pode fazer aquele risquinho também no nariz, eu acabei esquecendo aí, mas vocês podem fazer também, tá? Ajusta certinho ali, pra cabecinha não ficar torta. Passa cola. E nós vamos aí colocar a cabecinha do nosso leão. Que fofura, não é mesmo? E como não pode faltar, nós vamos estar colocando o detalhezinho aí. Do lacinho. Tinha esse lacinho que eu havia feito, mas eu achei que ele ficou um pouquinho grande pro leão. E eu preferi também fazer com a fita de cetim aí. Eu acho que ficou mais delicado, mais bonitinho. Aí faz o lacinho, como vocês estão acostumados, ou só dobra bem fácil aí. Eu coloquei uma tirinha, né, do lacinho aí. É um lacinho simples, mas ficou bonitinho. Bem fofinho. Agora, nós vamos fazer as sobrancelhas. Primeiro eu marquei com palitinho de churrasco. E nós vamos estar passando a caneta permanente. Tem que ter um pouquinho de cautela aí, porque se borrar, estraga a nossa peça. Mas deu certo. Essas pomponzinhas são o finalzinho aí, né, do rabinho dele, pra dar um charme aí, um detalhe aí no nosso leãozinho. E eu fiz dois, né, duas partes que eu sobrepor e coloquei uma de um lado e do rabinho e do outro lado, pressionando aí, vai ser uma peça só, uma única. E olha só, ela vai ser a base também que vai ajudar a segurar, esconder aí o nosso o detalhe lá de trás do buraco aí onde que tá entre as moedinhas. E ficou bem charmoso, não é mesmo? Ficou lindo. Amei fazer. Olha só as três peças aí. Então, lembrando que a mesma forma que fizemos o leãozinho, você vai fazer o elefantezinho. Ah, se você só tem a latinha que não tem tampa, como vocês viram aí que é possível fazer sim. E seguindo passo a passo aí, vocês vão conseguir. Ficaram lindos, não é mesmo? E aí, gostaram, pessoal? Que fofura, não é mesmo? Se vocês gostarem, comenta aí, deixa sua curtida, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe para que os outros
tios, né? Sejam abençoados também. Siga aí a junta, siga a página do Departamento Infantil, no Face, aqui no canal do YouTube, no Instagram. E fiquem ligados aí, porque virá outros tios, estarão aqui, tios ensinando mais lembrancinhas, né, para ser confeccionado aí para o Dia das Crianças, e será maravilhoso também. Então, fiquem com Deus, Deus os abençoe grandemente, um beijo no coração de vocês, da tia Cleide, e um grande abraço, e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tchau, até a próxima, a honra e glória do Senhor Jesus. Tchau.